Olá a todos, muito bem-vindos a mais um encontro desse grupo Estudantes da Luz. Nós que estudamos a mediunidade, estudamos também o mundo espiritual de todas as formas, principalmente através dos livros de André Luiz e Emmanuel. Esse grupo se encontra aqui através do WhatsApp e através desse programa, do Google Meetings, todas as sextas-feiras, às 8 da noite. Quem quiser participar, eu vou deixar o link aqui na descrição para todos. Se você gostou aí, compartilha, acompanhe-nos nesse canal e a gente vai se encontrar todas as sextas-feiras aí para dar continuidade aos capítulos. Nós estamos então no capítulo 11, né, do livro Ação e Reação, ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Capítulo 11 que fala o templo e o parlatório, né? Então vamos lá com os nossos amigos lá do Meetings. Boa noite a todos, boa noite, todo mundo bem-vindo aqui, pessoal de todos os lugares, né, do Brasil, aqui principalmente o estado de São Paulo também, de várias cidades. Então a gente vai congregando aqui para a gente acrescentar os nossos estudos e fica cada vez melhor, né, cada vez mais gostoso, cada um colocando a sua experiência, né. Eu sou professor de profissão, mas não sou o professor do grupo. Aqui todos nós somos os professores e a gente acaba aqui aumentando os conhecimentos através das nossas experiências, cada um pouquinho, todos nós somos então os professores e também os aprendizes, né? Bom, para a gente começar então fazendo uma revisão do capítulo 11, André Luiz e Hilário voltaram à Mansão Paz, né, para ter lá com o dirigente, né, da Mansão Paz, para pedir, né, a continuidade do trabalho, que eles possam acompanhar. E o dirigente do trabalho comentou que eles poderiam estar ali, vamos falar assim, inseridos no trabalho assistencial que eles vão ter com os encarnados, né? E aí eles solicitaram, André Luiz e Hilário solicitaram ao dirigente a participação de Druso, a continuidade de Druso, né, que tanto ensinou a eles, e que foi aceito. Então, a partir daí, que a gente estava discutindo bastante coisas interessantes, bastante experiência, né, principalmente de vida ali, nós paramos numa passagem que eu vou só retomar o último parágrafozinho, que fala assim, ó. Entre os encarnados, é mais fácil ver o mecanismo da lei através de suas próprias edificações. Na matéria, nos envolvemos e frutificamos. Então, nós paramos aí, né? Estava comentando sobre a nossa melhora, a nossa ascensão espiritual encarnados, que é muito maior quando estamos encarnados, porque a gente esquece do que aprendeu e põe em prática aquilo que vem do coração de verdade. Então, se a gente aprendeu a lição, a gente vai colocar em prática tomando as melhores decisões nos nossos objetivos reencarnatórios, tá? E aí continua assim, ó. E aqui está Druso falando, né? A morte seleciona os raros que se aprimoram, são conduzidos para os trabalhos da luz. Divina-nos, divina nos planos celestes para a ascensão. Mas a maioria chega deteriorada, imperfeita e estacionados nos celeiros da sombra, das regiões inferiores que nos achamos, à espera de uma nova oportunidade de trabalho edificante. Então, olha só, aqui ele está comentando de que poucas pessoas fazem essa ascensão. Lembrando que este livro foi psicografado no século passado. Tá? Lembrando, hoje, através do adiantamento da transição planetária, acredito eu que nós temos assim, ó, muito, mas muito mais pessoas ascendendo ali, tendo a sua ascensão espiritual, aproveitando a reencarnação. Acredito que poucos espíritos não aproveitam de forma muito significativa a sua reencarnação e necessitam de um estágio em um planeta inferior, que é o que está acontecendo os degradados da Terra para o planeta Quiron, né? Mas continuamos aqui, né?
Cada criatura transpõe os umbrais do túmulo, olha só, compõe os umbrais do túmulo com as imagens que plasmou que plasmou utilizando o seu sentimento da ideia e da ação que a vida lhe empresta, irradiando as forças que acumulou em suas encarnações. É tão forte essa passagem, né, que é o seguinte, o que ele está dizendo? Que quando a gente vai fazer a passagem da desencarnação, nosso estado mental não vai mudar. Então, se a gente desencarna emotivo, com ódio de alguém, esse ódio vai continuar do outro lado. Se a gente desencarna através de um apego material, ou com aquela sensação de que não deve deixar pessoas queridas aqui, um apego muito grande, a gente vai continuar com essa sensação do outro lado. E muitos nesses casos, né, de apego muito grande, não estou falando de amor, estou falando de apego, tá? O amor é diferente, a gente vai sentir saudade, a gente vai entender a espiritualidade e tudo mais. Mas esse apego obsessivo transforma-se num obsessor. Como nós vimos em diversos capítulos, né, no livro anterior, que é nos domínios da mediunidade, o apego, a obsessão aos encarnados, das pessoas desencarnadas. Tá? Então aqui ele está dizendo o seguinte, que ele continua com esse sentimento através do seu pensamento, irradiando as forças que acumulou em suas encarnações. Então, a partir do seu conhecimento espiritual, né, ao longo das encarnações e seu aprimoramento, ele consegue manipular essas energias para que ele possa manter essa cena em mente. Olha que maluco isso, tá? Então, essas encarnações a gente se eleva, a gente conhece mais coisas, e aí que mora o perigo. Porque a gente conhece mais coisas, porém, é de maior responsabilidade nossa ter o equilíbrio de nos segurar. Aí que está o problema. É nos segurar. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Fiquem à vontade. Essa passagem é bem interessante mesmo. Tá? E ele continua assim, ó. As ponderações em tom paterno eram pronunciadas com afabilidade paterna e tristonha, mas sempre sorridente. Olha só. Me calei, diz André Luiz, mas Hilário, irrequieto, pergunta. Hilário sempre faz as perguntas bem profundas, né? André Luiz dá uma segurada nele ali no seu impulso, mas o Hilário não consegue se segurar. Hilário pergunta, o que nos sugere para o estudo? E Druso responde, temos material de consulta no parlatório exterior, usualmente, olha que interessante, usualmente frequentado por irmãos encarnados que vêm durante o sono, bem como os irmãos desencarnados que buscam reconforto. Então ele está dizendo aqui de uma biblioteca utilizada pelos encarnados durante o sono, que muitos, né, a gente já comentou aqui várias vezes, né, até inclusive o Beto, né, ele sempre comenta, né, quando a gente dorme, a gente não para de estudar. Então, quando a gente faz a gente dorme, a gente acaba saindo do corpo, né, essa que a gente chama de, alguns chamam de viagem astral, né, a gente acaba indo onde o nosso coração está. E se o nosso coração está ligado ao estudo, está ligado à fraternidade, está ligado à doação, a gente vai para o trabalho edificante. Porém, se o nosso coração se encontra em coisas mais esdrúxulas, a gente também vai em encontro dela. Isso também cabe pelo ódio, pela vingança, pelo problema, por um ambiente onde você trabalha. Muita gente sonha, né? Nossa, eu sonho que eu estava trabalhando, pelo amor de Deus, né? Gente que e volta para lá realmente, de repente para resolver algo que não foi resolvido ali, ou tentar sanar algum probleminha que no mundo espiritual tenta sanar, e quando a gente volta,
volta para o trabalho e de repente a gente consegue achar soluções de algum desequilíbrio ou algum problema, tá? E aí ele continua, né? Dispomos aí de atendentes numerosos que coletam reclamações, registram problemas para orientarmos com segurança, nos esforçando para a paz e cooperação. E importante que se inspiram nas equipes de serviço, colaborando conosco e relacionando diversos apontamentos. Olha lá, é o que o Druso, né, está indicando os trabalhos para o André Luiz e para Hilário, né? E Hilário pergunta: não podemos contar com Silas? Eu acho que eu dei eu dei um spoiler no começo do nosso estudo de hoje, né? Eu comentei um pouquinho mais à frente, essa parte aqui, tá? Druso responde: pelos objetivos das informações, é permitido que Silas continue o trabalho de instruções. Não lhes convém qualquer perda de oportunidade e tempo. Olha só, permitindo então que o Silas volte, né? Eu até acho que eu troquei os nomes, se eu não me engano, fazendo aquela revisão. Eu disse que o Druso, né, ia voltar, né, com o dirigente. Não, o dirigente é o Druso, e eles pediram para que Silas o acompanhasse, tá? Corrigindo aí do início do nosso vídeo, tá bom? Em seguida, Silas foi chamado e orientado a nos acompanhar em assistência precisa. Silas marcou um horário conosco, finalizando a nossa entrevista com o governador da mansão. Governador da mansão, aquele que vai comandar de forma completa, tá? Aí ele continua. No horário previsto, íamos visitar o templo da mansão. Então eles se encontraram com o Silas e foram até o templo. Se a gente imagina templo, né? Templo não tem uma conotação de algo divino, sagrado, e que a gente acha que não existe no mundo espiritual. Vamos ver? Isso aqui, ó, lá na Mansão Paz, hein? Lá no umbral, onde está instalada a Mansão Paz. Atravessamos corredores até corredores estreitos, até o postígio com acesso a um recinto iluminado. Agora, a gente vai lá para o nosso livro, o PDF, para a gente analisar certinho este ambiente onde eles estão. Então, deixa eu colocar para todos aqui. E vamos mudar também a nossa cena. Pronto. Aqui. Então, olha só. Aí ele continua, ó. Assemelhava-se o ambiente ao de grande capela, das que conhecemos no mundo. De face voltada para o exterior, uma cruz de radiante material argênteo sobre alva e simples mesa, encostada ao centro do fundo. Era o único símbolo religioso ali existente. Mas de todas as paredes laterais, a se caracterizarem por brancura de neve, distinguia-se pequenas reentrâncias esculpidas em forma de nichos. Então, olha só, realmente parece ali pela descrição uma catedral, né? Um templo do catolicismo ali, né? Uma cruz, as paredes brancas, né? Apesar que muitas igrejas que eu frequentei aqui em Araraquara, as paredes não eram brancas mais, mas quando eu era pequeno eu lembro de uma ou outra que tinha as paredes brancas e claras, né? Cheia de retratos das cenas bíblicas e tudo mais, né? A luz dominante casava-se de encantadora maneira com a melodia cariciosa a ressoar docemente no largo corpo da nave.
Olha só, da nave. Aqui vamos fazer uma pequena, é, é, uma pequena análise. Essa nave me foge um pouco o significado, ou eu estou errado. Essa nave ele quer dizer um recinto fechado ou quer dizer outra coisa? O que vocês acham? Qual foi a pergunta? Desculpe. Então, eu fiquei na dúvida, porque assim, ó, nessa frase, nesse começo de parágrafo aqui, ele coloca como onde eles estão ali o corpo de uma nave. Olha só, a luz dominante casava-se de encantadora maneira com a melodia cariciosa a ressoar docemente no largo corpo da nave. E aí? Ô, Flávio, Oi? eu já ouvi falar, né? Eu não me lembro qual livro foi, que as próprias cidades espirituais, na verdade, são imensas naves plasmadas pelas mentes dos planos divinos, né? E que são pousadas no umbral, né? Na verdade, a gente não compreende bem o que são essas cidades, mas alguns dizem que as próprias cidades são naves plasmadas. E me dá a impressão aí que essa catedral também é algo que foi plasmado por alguma divindade, alguma mente superior e pousou ali, né? Essa impressão que dá, né? Exato. Eu também tenho essa impressão. Não, gente, nave significa a porção central de uma igreja ou catedral. Por isso que eu perguntei, mas assim, realmente. É como se fosse aquela porção central. Então, você tem igreja com aquele monte de lugarzinhos, né? Aquela parte central dela é nave. Entendi. Chamada de nave. Entendi. É Então, uma linguagem arquitetônica. Ah, tá. Bom, mas se bem que, né, vamos dizer assim, né, como o Beto falou de alguns livros aí que algumas cidades no umbral são Sim. plasmadas através de naves, né, deve ser um contexto central, então, ali, mas também... Tanto que ele fala que o ambiente é o de uma grande capela. Isso, se assemelhava a uma grande capela, é isso mesmo. Né? Não tem, eu acho assim, existe isso tudo que o Beto está falando, sim, mas aqui no contexto, não, acho que não tem nada a ver. Ele faz referência, então, só ao centro da capela, vamos colocar ali, né? Isso. Então, tá bom. No largo corpo da nave. Então, a nave é aquela... É como se fosse... Talvez ela fosse só uma porção central, mas é isso. O altar, né? Que é o centro, fica... Porque realmente, na verdade, ele descreveu um altar de uma igreja ali, né? E a Luciana, eu acho que a Luciana tem razão. A nave, na verdade, é essa região central onde as pessoas se sentam, né? Isso. Ele está relacionado com a arquitetura da construção das grandes catedrais, né? Eu já ia encaminhar para uma outra questão, mas assim... já ia devagar por outro lado, né? Que bom. Obrigado. Olha só, tá vendo? A importância da gente estudar em grupo, né? A gente pega as experiências, né? Que bom. Tem mais professores aí que estão nos ensinando também. Ai, que bom. E olha só, e aí ele continua aqui, né? Que mãos invisíveis produziam a música veludosa e terna que nos inclinava reverência e a meditação? Olha só. Bom, posso fazer uma colocação bem interessante? Eu já li diversos livros, inclusive de André Luiz, falando de uma melodia, né, que se estende em algumas ocasiões, tal. Eu já vi também relatos de Chico Xavier acompanhando querubins cantando no Natal, de algumas pessoas específicas, né, que eu até já relatei aqui dentro do nosso estudo. E vi também que espíritos superiores de planetas mais avançados
falam de músicas divinas, que são muito diferentes da nossa percepção auditiva. E eu vejo que, se a gente analisar energia, que são basicamente vibrações, quanto mais fina a energia e mais elevada, ela pode soar para os ouvidos daqueles que têm ouvido de ouvir, vamos colocar assim, né? Essas energias vai ressoar como uma música encantadora e divina. Essa energia mais pura. Então eu fico imaginando, né? Os espíritos elevados, como naquela cena da Cidade dos Anjos, onde o pessoal ia para a praia para ouvir uma certa música quando o sol se punha, né? Eles estavam ouvindo a música da energia do pôr do sol, vamos dizer assim. Isso só acontece com espíritos muito mais elevados, né? Que até existe vamos falar assim, Jane, só um minutinho, tá? Já passo para você. Eu já li naquela visita onde foi entrevistado uma pessoa de Saturno, se eu não me engano, uma entidade de Saturno muito superior, e ela comentava da música, que é muito mais maravilhosa que a da Terra, por causa dessa consistência de ser ouvida não pelos ouvidos, e ser sentida. Então essa é a energia. Oi, Giane, pode falar. Não? Não, que eu ia falar justamente dessa cena do filme, que eu lembrei, né? E eu sempre lembro, quando eu vou para a praia, assim, no pôr do sol, que é o horário das 6 horas, a gente diz que é o horário da Ave Maria, né? Popularmente a gente chama, às 6 horas assim. Aí a gente fica olhando o pôr do sol, a gente sente essa diferença, apesar da gente ainda não poder ouvir essa música. Luciana, acho que chegou bem perto disso quando teve no pôr do sol aqui. Né, Lu? Oi. Quando você veio aqui, João Pessoa, você foi lá no pôr do sol. Você sentiu a diferença? Sim, é perfeito. Por conta do horário, o pôr do sol, quer dizer, eu saí do entardecer para a chegada da noite. Tem um quê mágico? Tem alguma coisa de diferente nisso, não tem? Tem. Não é só o horário, não. O horário é diferente, mas você se habitua, mas... Mas eu digo assim, na passagem do entardecer para a noite chegar, né? Eu digo assim, o horário não, dessa noite chegando, entendeu? O entardecer, o dia chegando. Eu não Nesse sei intervalinho. Sabe que é complicado, Jane? Porque eu estava de férias, né? Então, tudo nas férias é lindo, mas eu vou comparar... Mas eu digo assim, a gente por ter uma sensibilidade maior, a gente presta atenção a essas coisas. Sim, sim. Não é? A gente acha que a gente vê diferente. Ai, que coisa linda, o pôr do sol é lindo, com aquela música, o Bolero de Ravel é linda, assim. Mas quando a gente tem um certo conhecimento, a gente já para e olha de uma forma diferente. Então, a gente consegue captar uma coisa ou outra que a gente sabe que a maioria não está vendo ou não está sentindo. Sim, eu entendo o que você quer dizer, com certeza. Não é? É verdade. Então, é por isso que eu ia falar do filme, assim, eu amo essa cena desse filme, já assisti esse filme 3 vezes, acho lindo, por conta dessa cena, assim. E eu acredito muito nisso, nesse horário, nessa transição, assim, do dia para a noite. Vamos lembrar no filme A Cidade dos Anjos, né? Que hora do pôr do sol os anjos iam para a praia, né? Pronto. Era justamente... Mas eu acho que também está ligado à questão da visualização do sol, porque nessa hora a gente consegue olhar para ele com menos sensibilidade. Quando ele está muito potente, assim, né, durante o dia, a gente não consegue olhar para o sol. Você percebe que você não consegue olhar para o sol. Você não vê o sol. Quando de manhã, de tarde, assim, se você olhar para o sol, ele some da nossa visão. A gente não tem a visão dele. Mas o nascer do sol tem outro jeito, tem outra energia. Era isso que eu ia dizer. É diferente. É diferente. Você vê um nascer, é diferente do poente. Tem uma energia diferente. Mas quando no nascer do sol, eu não consigo enxergar o sol. Agora, quando ele está se pondo, daí eu consigo olhar para ele mesmo
E aí eu capto toda a energia que ele emana, né? Mas no nascer eu não consigo enxergar. Eu olho para ele, ele some. Eu não consigo enxergar o sol. Pode fazer o teste. Mas Ele aqui some. na nossa região, Miriam, ele É. nasce completamente avermelhado também, a gente consegue ver. É. Hoje de manhã, por exemplo, eu fui trabalhar e era o nascer do sol daquele modo, um círculo dourado magnífico, às vezes até mais Né? bonito que o pôr do Então, sol, mas a energia é outra. é isso mesmo. No pôr do sol, no pôr do sol não, no nascer do sol, a gente, se você ficar olhando para ele, a gente, o arco-íris do sol, que a gente não vê, ele é todo arco-íris, né? Mas a gente não consegue enxergar. Mas se a gente ficar olhando no nascer do sol, depois e você tira o olhar do sol e olha para outro lugar, você vai ver o arco-íris. Eu já fiz o teste várias vezes. Eu enxergo arco-íris, assim, eu fico enxergando assim, e às vezes eu enxergo assim só uma cor. Tem dias que eu enxergo só o amarelo. Tem dias que eu enxergo só o verde. Aí acho que tem quem estuda essas questões das cores, né? Uma vez o professor falou sobre isso. E tem alguém que você conhece, né, professor, que tem essa Ver as energias, ver a luz da energia, a cor das energias, cores, né? Isso mesmo. É, desculpa. Já no nascer do sol, assim, eu não. Faz tempo que eu não vejo um nascer do sol bem bonito, mas às vezes que eu vi, eu não olho para ele. Assim, eu fecho o olho e só sinto. Sabe? Eu fecho o olho assim e sinto. Fica a dica pro pessoal de casa aí, né? Quem assistiu o vídeo Agora, depois. vocês morram de inveja, porque eu morei no Nordeste, numa casa pé na areia, e eu delícia. vi o pôr do sol toda tarde. Modéstia à parte, o nascer do sol e o pôr do sol daqui são divinos. E ali onde eu morei tinha a época do ano, mais ou menos agora. Ele nascia e se punha no mar. Ai, que lindo. Aqui nasce no mar e se põe no rio. No Rio é demais. Olha o que o Beto colocou aqui, ó. Existem algumas psicografias que relatam que cantores como Cazuza, Elis Regina, em seus processos de recuperação espiritual, trabalham com grupos que fazem shows nas regiões do umbral, usando seus dons direcionados à música divina. Esses trabalhos atraem a atenção de incontáveis números de espíritos que acordam para a luz e aceitam ajuda para uma nova jornada. Olha que bonito. Legal. A música, né? A música é tudo, né? A música, Eu tenho um vídeo de um pôr do sol aqui que eu fiz, da última vez que eu fui. Se eu encontrar, eu vou pôr no grupo para vocês verem. Põe sim, Viu? põe sim. A música tanto encanta como agride, né? Tanto eleva a sintonia como baixa. Como tem sons que nos agridem. Demais. E a música também cura, ela serve como processo de cura, mas aí, assim, precisa estar ouvindo todos os dias. Você consegue usar a música como tratamento, como remédio mesmo. Por quê? Com certeza. É uma ressonância, né? É uma ressonância vibratória. A música que traz essa, que mexe com as nossas emoções, que vai criar a energia ali, porque a gente cria as energias tóxicas, através até de música pesada, a gente cria das nossas emoções, raiva, ressentimentos, a gente cria energias tóxicas. E a música, ela faz o inverso, né? Ela cria energias salutares, aí ela vai combater a toxicidade que está no nosso corpo e serve como remédio mesmo, remédio que ao invés de você tomar o remédio que o médico receita ali, através da música você consegue. Não é também que eu estou falando que é para as pessoas pararem de tomar remédio. É que tem que deixar bem claro assim, ó. É que tem que deixar bem claro assim. Existe musicoterapia. É um complemento. Né? Isso, um complemento. Existe a questão da ressonância energética de cada música, né? A pessoa sintonizar a própria música, entrar na vibração daquela música que tem um efeito mais salutar. Mas é isso mesmo. É bom ter lembrado, viu, Miriam? Obrigado mesmo. Ter lembrado mesmo. Ó, pessoal, a gente continua aqui, ó. Vamos lá. Depois da gente expressar nossas experiências aqui, mais de 200 de entidades diversas
formando piedoso conjunto em fileiras quase do mesmo número, postavam-se em prece ante os nichos vazios. Olha só, lembrando que os nichos vazios ali estavam na parede, hein? Tá? Da catedral. Então eles estavam virados à parede ali e fazendo suas preces. Olha que interessante. Não sei que estranha emotividade me tomou a alma toda. A fé simples da infância reconquistara-me o íntimo. Lembrei minha mãe colocando a oração primeira em meus lábios, e como as vibrações daquela hora fosse abençoada, chuva a lavar-me todos os escaninhos do espírito. Olvidei por instantes minhas velhas experiências da vida para somente pensar no Supremo Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Então, assim, uma enxurrada de energia divina ali, porque todos orando, imagina, a gente tem isso. Vou contar uma experiência bem simples, mas foi muito impactante para mim. Quando nós fomos para Franca, aqui próximo de Minas, né, lá tem o IMA, Instituto Médico do Além, onde minha esposa fez uma cirurgia de endometriose espiritual lá. No primeiro dia que a gente chegou no IMA, em Franca, tinha um estacionamento bem grande no fundo, e eu notei bem de longe já, não via com os olhos, tá? Eu notei, assim, através da sensibilidade, uma luz sobre a estrutura do prédio. Era um casarão bem grande, né? Bem comprido também, estava em construção ainda. E quando a gente parou no estacionamento à frente, que era um terreno muito grande também, e eu olhei para frente da casa, onde eu olhei para cima, eu não consegui segurar as lágrimas, porque assim, uma energia tão forte descia em cima daquele ambiente, tão forte, mas tão forte, que acho que foi 2 ou 3 vezes que a gente visitou nas semanas seguintes, aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. E é interessante que assim, ó, quando você transpassava a porta de entrada, a sua mente silenciava. É incrível. A mente silenciava. Não era o ambiente. A mente. Ou seja, você, como Kardec pergunta, né, aos espíritos, há espíritos? E Kardec responde sim. Tanto que, como é que é? Tanto que é ele que vos dirige. Ou seja, eu tive a sensação de que todas as vozes espirituais que eu ouvia na mente e não percebia, acabava se silenciando quando entrava pela porta daquele ambiente. Mas era um silêncio absurdo na mente. Por fora era um vozerio todo, né? Mas a mente silenciava. Muito, muito, muito interessante. Aí eu aprendi muita coisa só pela observação. Pela observação. Bom, e aí continua, né? Lágrimas quentes rorejaram-me a face. Quis algo perguntar ao assistente bondoso, contudo, naquele primeiro contato com o santuário externo da mansão, nada consegui fazer senão orar e chorar copiosamente. Olha só, a sensação é muito forte. E, por isso mesmo, embora pudesse controlar a expressão verbalista, para que a palavra me não escapasse desordenadamente da boca, contemplava a luminosa cruz entre respeitoso e comovido. Recordei o mensageiro divino que a utilizara em sacrifício para traçar-nos o caminho da vitória, ressurreição, e repetia no íntimo d'alma: Pai nosso, que estais no céu. Aí ele continua, faz o Pai Nosso todo, né? Até aqui, tá bom? Pra gente ganhar um pouquinho de tempo, vou dar uma aceleradinha, tá bom? Reparei que Silas me acompanhava os menores movimentos interiores, porque ao terminar a prece dominical, disse-me afetuoso: é verdade, André, raros conseguem penetrar este ambiente sem se escudarem da oração. Olha que interessante. Um ambiente totalmente divino, né? E, relanceando o olhar sobre Hilário, que igualmente enxugava as lágrimas espontâneas, como a incluí-lo no carinho das observações que exteriorizava, continuou:
Este pequeno campo de pensamento está sublimado pela compunção e pela dor de milhares. Incontáveis legiões de almas edificadas no sofrimento e na fé, por aqui hão passado em pranto de arrependimento ou de esperança, de gratidão ou de angústia. Aquela situação que a gente comenta sempre, e comentava muito no livro A Caminho da Luz, quando a gente estudou o grupo. Acho que poucos aqui ainda estavam, acho que a Clarinha acho que é uma das que estava presente nesse estudo. A gente comentava bastante sobre a egrégora do estudo. A egrégora do estudo é quando a gente tem a intenção, né? Com a mesma intenção e unidos por essa mesma intenção, a gente deixa uma marca energética que a gente chama de egrégora. Então imagina que essa egrégora nesse ambiente, ela só se aumenta porque tantas entidades passam ali para orar, para pedir forças, para pedir por alguém encarnado, né? Para agradecer. Então imagina que essa egrégora ela só aumenta, e por isso a emotividade de Hilário e André Luiz, né? Ao chegar no ambiente dessa capela, no centro dessa nave, vamos colocar assim, né? Desse ambiente. Tá? Muito forte mesmo. Nosso templo interno, de cujos serviços vocês já participaram, funciona como se fora vivo coração da nossa casa, enquanto que este santuário exterior é o símbolo das nossas mãos em prece. Então a energia divina que chega ao santuário da Mansão Paz chega nessa parte do santuário aqui, tá? Apontando as criaturas que oravam em silêncio entre os altares despovoados, ousei perguntar ao irmão prestimoso: o que significa no recinto a imagem da cruz e estes nichos vazios? Também fiquei curioso quando eu pensei em nicho, né? E a cruz, por que a cruz, né? O assistente esclareceu sem demora. A cruz recorda a todos os visitantes que o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo aqui se encontra presente. Não obstante, estejamos nos abismos infernais. Olha só, então estão nos abismos do umbral, né? E os nichos vazios dão oportunidade a que todos se dirijam aos céus, segundo a fé que abraçam. Até que a alma obtenha a sabedoria infinita, é indispensável caminhe na longa estrada dos símbolos de alfabetização e cultura que dirigem na senda de elevação intelectual, e até que atinja infinito amor, é necessário palmilhe as longas rotas da caridade e da fé religiosa, nos múltiplos departamentos da compreensão que lhes assegura o acesso à vida superior. Por que eu estou dando essa entonação, né? Deixa eu ver só o que o Beto escreveu aqui, que eu já coloco. Ó. Essa passagem é uma grande lição em relação às nossas conversas sobre religião e último encontro. É isso mesmo, Beto. Vem muito de encontro a isso. E como ele colocou aqui, ó, ele agora simplesmente ele afirmou: nós precisamos de cultura religiosa até que a gente quebre as amarras dessa cultura e entenda que é necessário a cada degrau evolutivo que nós estejamos inseridos em uma religião. Repara como a gente tem, assim, né, o pessoal de casa que não acompanhou os estudos anteriores, né, principalmente a Caminho da Luz, nos domínios da mediunidade também, a gente comentou bastante que as diversas religiões têm proibições muito mais ferrenhas do que outras. Vamos colocar assim, popularmente falando, o espiritismo é visto pela maioria como uma religião que tudo pode. Por que tudo pode?
Porque aqui tem o seu livre-arbítrio. E as pessoas que estão no Espiritismo, elas têm a consciência de causa e efeito. Então, você tem uma ação, você vai receber uma reação, mas depende da sua ação benéfica ou prejudicial, você vai receber uma reação benéfica ou prejudicial. E se for prejudicial, ela demanda um reparo, seja agora, ou seja numa vida futura. Então, a gente, vamos colocar assim, a gente que acredita na espiritualidade e tem como base as culturas espiritualistas, vamos colocar assim, né? Nós temos muito menos amarras. Muito menos amarras. Então, por isso que eu não... depois que eu compreendi isso, e não faz muito tempo, muitos anos, vamos colocar assim, durante a pandemia, que isso foi compreensível, não dá mais para olhar para os nossos irmãos de outra religião de uma forma irmã e caridosa e respeitosa. Porque ali estão pessoas e entidades que precisam do rigor para acalmarem os próprios instintos, que são mais próximos do animal. Mas instintos esses que nós também temos, da sexualidade, da ambição, do orgulho, da vaidade, da opressão, da raiva, do ódio, todos nós temos. Então nós estamos caminhando para a gente poder domar esses instintos, né? Jesus, em toda a sua passagem, o que mais me surpreende em Jesus não são as curas, olha só, que aí a física quântica até explica, né? Não é a língua dos seguidores falando diversas línguas, que são dos espíritos e tudo mais ali. O que mais me surpreende é toda a situação angustiosa que Jesus passou e ele não moveu uma preocupação. Uma preocupação. Tendo o entendimento de tudo o que estava acontecendo, refletindo sobre tudo e agindo com uma naturalidade extrema, sabendo da importância daquele ato para todos nós, não para ele, para todos nós. Isso é o que me chama mais atenção. Alguém quer comentar alguma coisa? Momento de reflexão. Lu, pode falar, fica à vontade. Só para citar, quando eu morei na cidadezinha lá no Rio Grande do Norte, era uma cidade diferente de Natal, depois eu fui para Natal, era diferente, mas a grande maioria era evangélica. E existia uma igreja, mas uma pequeníssima minoria era católica e o espírita ainda era o catimbozeiro, né? Ainda, a cara da Giane. Nas pequenas cidades é o macumbeiro, né? Catimbozeiro é o macumbeiro. Mas a grande maioria era evangélica. Aí eu comecei a perceber o seguinte, a grande maioria daquelas pessoas à beira-mar de uma cidade interior, os homens, na sua grande maioria, passavam o seu tempo livre bebendo, né? E as mulheres no portão. Com a religião evangélica, era a única coisa que tiravam os homens dessa rotina e das mulheres também. As suas festas eram regadas de refrigerante, então você via transformações. Então, eram pessoas ainda ignorantes que precisavam disso, mas era aquela religião evangélica que não podia ver TV, sabe? Daquela mais rigorosa, mas era a única coisa que conseguia pôr regra naquele pessoal. As outras não estavam nem aí com nada, entendeu? Então eu falei, de acordo com a ignorância, quanto mais regras, mais frio, mais uma população, é o que precisa a população mais ignorante, senão ela não vai entrar no eixo. Sem religião, ninguém muda. Nem mesmo que a pessoa esteja enxergando, ela não muda. Né? Às vezes precisa do medo da divindade para poder segurar maiores besteiras que ela pode fazer. Exatamente. Eu encontrei o ano retrasado, foi o ano anterior, o ano retrasado mesmo. Eu encontrei um ex-espírita que
que se tornou evangélico e ele pregava o evangelho nas penitenciárias. Ele comentou, eu fui espírita, participava, dava passo e tudo mais ali. Por um acaso eu comecei a frequentar a religião evangélica e fui através de um trabalho de evangelização dentro da cadeia onde eu me encontrei. Ótimo para ele. Onde eles seguem, eles falam assim, eles falam o seguinte, dentro das cadeias, eles respeitam demais a religião, demais, demais, muito, eles temem realmente. Então assim, o preso que geralmente vai ser solto, que segundo ele me contava, né, que nessa prisão ele trabalhava como evangelista, e falava assim que os comandantes lá de dentro, né, entre os presos, falavam assim, bom, você sabe que se você sair daqui, você tem que continuar indo no salão. Tem que continuar frequentando ainda o culto religioso, né? Então, assim, eles queriam realmente para a pessoa não desviar do caminho. Exatamente. Sabe? Nas clínicas de reabilitação de dependentes químicos também. Eles batem muito na religião. Tem que ter alguma coisa para esses indivíduos saírem do abismo. O Beto colocou aqui, todo religioso tem a igreja que necessitar. É isso? Com certeza. A Miriam quer falar? Miriam, fica à vontade. Eu escutei uma vez naqueles áudios de momento espírita, de reflexão, sabe? Que eu tenho um grupo que eu compartilho esses áudios todos os dias, e eu não lembro aonde que está, mas eu sei que eu tenho esse áudio que fala que não vamos generalizar, tá? Mas muitas das freiras, elas seguem esse caminho justamente para poder passar por uma experiência sem estar fazendo aquelas coisas que elas faziam nas outras reencarnações. Então, assim, existe essa escolha, né, de eu vou para viver uma vida religiosa, que é para poder maturizar aquilo que ela precisa, e inconscientemente, porque ela nem sabe, porque depois que volta aqui, esquece tudo. Mas foi uma escolha, falei assim, não, eu quero ir para ser freira, para ficar rezando todos os dias, porque daí ela vai passar uma reencarnação fazendo isso. E aí essa reencarnação vai fazer com que ela se eleve. E aí, a partir do momento que depois, quando ela passa para o lado espiritual de novo, aí ela vai ser revelado de novo para ela que ela fez esse complemento aí. Ela nem sabe que ela precisava daquilo ali, de passar essa reencarnação só orando, porque é o que elas fazem, né? Não generaliza, porque tem algumas que ainda tem esses problemas de reluta. Ela vai para lá por quê? Porque a cabeça não deixa. Então, daí ela vai para a igreja para quê? Porque ela quer domar a mente dela. E ela não fala isso. É a doma do instinto, né? A gente tem vamos falar assim, uma algema necessária numa encarnação para que não aconteça. É como aconteceu, que nem a Miriam falando, desculpa só, Miriam, cortando, né? Como uma pessoa que se suicida várias vezes e de repente ela nasce com alguma deficiência no corpo, que ela não consegue fazer o mesmo ato que foi repetido em diversas vidas, né? Acaba ficando numa cama, acaba ficando tetraplégico e tudo mais. É isso. O Chico, ele conta uma história de uma mãe que queria fazer um tratamento para o filho, para ele andar. E aí ela conversando com o Chico falou para ela que era melhor ela não fazer o tratamento, porque ele escolheu vir com essa deficiência de não andar, justamente porque ele era suicida. E se ele andasse, a primeira coisa que ele ia fazer era tentar o suicídio. Então, como ele não conseguia, ele dependia das outras pessoas para poder se locomover, ele não conseguia se suicidar. Né? Benevolência divina, né? Bom, pessoal, a gente vai mais um pouquinho apenas, já está no limite já, tá? A gente vai só mais vamos terminar esse parágrafozinho aqui, tá bom?
Os poderes divinos que nos regem determinam que toda classe de fé sincera e respeitável aqui encontre amorosa veneração, tá? Deixa eu ver aqui até onde ele colocou. Tá, vamos colocar aqui até antes dele ele estar envolvendo uma senhora, tá bom? Observando que a reduzida comunidade de almas em prece se alinhava em posições diversas, de vez algumas se mantinham de pé ou comodamente sentadas, enquanto que a maioria se punham de joelhos. Hilário ensaiou algumas indagações a que Silas respondeu condensando os assuntos. Sim, desde que o respeito mútuo seja necessariamente guardado, todos aqui podem orar como melhor lhes pareça, tá? E acompanhando-nos a curiosidade sadia, indicou certa matrona. Então eu vou parar por aqui, porque aqui ele vai fazer vamos falar assim, vai fazer uma exortação dela e uma explicação bem específica que a gente vai assim, dialogar por um longo tempo. Então, se a gente começar esse assunto, a gente vai pelo menos ali ultrapassar mais 20 minutos. Tá bom? Então, vamos já terminando por aqui. O assunto foi bem interessante, né? Foi bem, vamos falar assim, não foi tão complexo ainda, porque a gente está começando a conhecer ali essa pequena catedral, vamos colocar entre aspas assim, né? Onde Hilário, André Luiz e Silas estavam ali observando, né? Agora sim, eu acho que eles vão analisar essas situações. No próximo encontro a gente vai ver as necessidades da prece e como as preces são atendidas. E será que toda a prece, mesmo para a pessoa que não é santa, ela vai de encontro aos objetivos de quem ora? Então vai ficar aí, uma pulguinha atrás da orelha para a gente poder pensar durante a semana, e alguns aí até correr no capítulo para poder ler a continuidade, né? Não é verdade? Eu já li ele todo. Então. Eu já li também. A gente lê, a gente faz aqui a explanação, né? Que isso é importante. A gente estuda o capítulo e aqui a gente explana o pessoal de casa agregar todas essas experiências de vocês também, né? Não só minha aqui, que eu só organizo o encontro, né? Mas é necessário que todos também falem também, né? Bem, vamos terminar então com uma oração para a gente poder começar aí o final de semana bem, o pessoal da casa também sintonizar com todo mundo. Então vamos agora acalmando nossos corações, pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, em agradecimento a esta noite, de orações, de cuidado, de sentimentos, onde que cada um aqui presente está tendo o necessário bálsamo energético para os seus desequilíbrios da semana. Que possamos assim continuar juntos e unidos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, congregando assim os objetivos encarnatórios, para que possamos passar por essa experiência e elevar-nos através da divindade, a fé, principalmente o amor ao próximo e a caridade bem sentida, que possamos assim acrescentar em nossa vida todos esses instrumentos de evolução, instrumentos esses que possamos assim auxiliar a quem necessita e principalmente nos auxiliar. Que Deus possa nos abençoar com a sua energia divina de amor, alinhando todos os nossos chakras, energizando a nossa água, que possamos oferecer a todos os indivíduos da nossa casa, e que essa energia que está presente agora em cada um de nós possa refletir em todos os ambientes. Que Deus possa colocar uma rosa branca resplandecente em cada ambiente da casa, e que o Evangelho seja a palavra fundamental e lido pelos espíritos de luz em nosso ambiente.
possa ser edificante, agora, com os tons amorosos, e uma música cintilante para que nossos corações se alinhem com o da espiritualidade. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, que assim seja. Então vamos lá fechar para os nossos amigos lá do YouTube. A gente vem aqui e já alinha. Vamos colocar aqui. E para você de casa, se gostou dessa nossa reunião, compartilhe, envie para quem precisa, tá? Se inscreve no canal. A nossa intenção não é fazer com que a gente seja, né, o principal atração desse vídeo, e sim a principal atração, o aprendizado, os ensinamentos evangélicos que são aqui apresentados por André Luiz, Hilário e Silas, nesse maravilhoso livro de estudos, para que nós possamos estar melhor, fazer a nossa reforma íntima, gradativa e a cada dia nos melhorar, para que possamos estar bem, equilibrado, que possamos ajudar tantas pessoas que estão ao nosso lado também. Então que nós nos encontramos, quem sabe, na próxima semana, e a todos aí de casa, tenham uma excelente semana, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, até mais.